para vocês? Qual que é a frequência que aparece alguém falando sobre extraterrestres no consultório lá? Olha, não são muitos, tá? Mas, por exemplo, se for ver, a gente já atendeu mais ou menos uns 20 e poucos, talvez não chegue a 30 pessoas. Então, não é tão comum, Você fala nos mas 20 aparece. anos. É? Nos Isso, 20 anos. Isso. Não, então não é tão comum. Não é tão Não comum. é. Não chega a ser um mas por ano. não significa que esse é o número de pessoas abduzidas. Isso é o número que procuram uma ajuda profissional. Entendeu? Pelo menos com a gente. Claro. Que se sentiram à vontade de É. procurar ajuda. Porque a gente sabe de casos que não procuraram ajuda. Inclusive procuram a gente assim, para bater um papo na mesa de um bar, sabe? Fui abduzido, o que você acha, tal. Não com um contexto... Fator clínico. Mas sim assim, o que você acha? Sou abduzido. Só joguei a ideia aí. Entendeu? Que tem bastante aí gente seriam assim. Milhares, aí seriam muitas pessoas. Então, tem os que, por exemplo, mandam e-mails, mandam mensagens e dão um relato do que eles passam. Mas não chegam a procurar uma terapia, entende? Eles acham que estão bem como estão e ok. As então, pessoas que... É isso que nós estamos falando, é os que nós tratamos, que teve uma terapia. Sim. E as pessoas que chegaram para essa terapia eram pessoas que já tinham complicações físicas. Dores de cabeça, que nós vamos contar aqui, né? Mas complicações físicas que estavam impedindo de trabalhar, impedindo de viver. Então, assim, muito poucas pessoas chegam a esse nível. Nesse ponto. A hora que chegou no osso já, aí vou procurar uma ajuda. Mas assim, quando a coisa mas é sutil, sempre assim, né? ninguém vai falar nada, né? Aí rola aquilo que a gente falou no começo, a vergonha. Vão falar que eu sou louco. E se eu falar que o ET, aí piorou tudo, né? Às vezes eles não contam, Guru, nem para os próprios familiares. Com certeza. Às vezes eles só tem abduzidos que só contaram isso para nós. Agora, tem outros que eles tiveram, por exemplo, efeitos ou fatos que envolveram familiares. Então daí complica mais. Mas tem muitas famílias que a gente vê por aí que falam mesmo, que aí o bullying rola na família. Vai falar, lá vem esse aí falando de ET de novo, sai daqui, não sei o quê. É sempre essa história que eu ouço, né? É um negócio, a família talvez seja o pior inimigo dos ETs, eu acho. Sim, porque se de repente está acontecendo, né? De repente a abdução, aí a pessoa tem essa experiência durante a noite. Puxa, minha noite foi muito conturbada. Imagina, você com esses sonhos de novo, você com esses pesadelos, mas a pessoa tem uma frequência e isso é sofrido para a pessoa. Né? Então o bullying começa ali mesmo. Aqui mesmo a gente acolhe a pessoa, independente da história que ela for contar, não é, Aline? Sim. Sempre aqui, aliás, se não contar, aí que vai ter briga. Que bom. Mas aí então eu fiquei pensando o seguinte, né? Porque vamos considerar um universo aqui da população brasileira de casos de abdução. Vamos considerar que vamos dar o nome de fenômeno da abdução, não é? Porque eu acho que aí pode ter um monte de interpretação diferente. Tem gente que vai vir aqui que vai falar, não, a abdução é vida inteligente que desce no planeta Terra e rápida fisicamente as pessoas. Daí tem gente que vai falar que não, que a abdução acontece no plano astral, através de uma influência. Então a pessoa acha que viveu fisicamente, mas foi algo extrafísico. Então assim, eu acho que tem um monte de entendimento diferente do que seria uma abdução, né? A gente costuma achar que a abdução física mesmo. Sim. Né? Essa é uma coisa que a gente pergunta bastante, porque toda a pesquisa ufológica, ela tem os relatos todos de abdução têm mudado muito, porque nos anos 70, 60, 70, as abduções eram muito mais violentas e físicas e agressivas do que são hoje, por exemplo. Hoje, meio que não tem mais essa coisa invasiva de perfurar os corpos e tal, meio que acontece no plano sutil, no plano astral. Mas aí qual que é o ponto que eu quero chegar? Vocês têm mais ou menos aí uns 20 e poucos casos de pessoas que buscaram uma terapia, uma ajuda clínica, né? A gente tem os casos, vamos considerar, a gente teria os casos de abdução, em que a pessoa é abduzida e não lembra, então que pode acontecer, então já fica subnotificado. Tem o caso da abdução, que a pessoa é abduzida, mas acha que é um sonho, então ela tem uma certa confusão ali, não sabe o que é.
Tem a pessoa que é abduzida, mas está ok com aquilo. Isso. Que é o que pode acontecer. É o que eu te falei, que muitos que escrevem para nós, relatando que tem contatos e tudo, mas que estão numa boa e que isso até os ajuda. Curtem. Entende? Tem muitos que entram em contato com a gente. Que tá tudo bem, entendeu? E aí, então, tem o que tá tudo bem, tem o que é abduzido e não está bem, mas não procura ajuda, né, por medo, por vergonha. Tem aquele que é abduzido, não está bem e procura ajuda e não acha. E tem aquele que é abduzido, não está bem, procura ajuda e acha vocês. Isso. Então, se for filtrar tudo, Sim. nesse ponto, deve chegar, sei lá, 2% dos casos, 1% dos casos. Sim. Deve chegar até vocês. Como é que chega até vocês falando nisso? Porque eu fiquei pedindo pro Edu lá, tem rede social, tem site, teve uma certa dificuldade. Como é que chega em vocês? É só indicação de colega? Porque nós já, justamente até por participar às vezes em evento de ufologia, falando de abduzidos, então pessoas que procuram às vezes ufólogos e dizendo que são abduzidos, então os próprios ufólogos nos indicam. Ah, tá. E às vezes alguns colegas de profissão, psicanalistas ou psicólogos que são procurados por abduzidos e alguns tratam esses pacientes, outros nos encaminham. Porque sabem que a gente Sim. permeia, né, por esse... Então é só por indicação, o resumo é esse. Sim, só em por geral, indicação. Eu conversei com eles em off, eles querem dar o WhatsApp deles para quem quiser mandar Quem quiser se tratar. Se tratar. Fixa aí no chat para mim, por favor, a gente põe o telefone. Você já mandou aqui? Não, eles vão falar agora, eu não sei o telefone. Ah, tá, então vamos lá. Então vamos colocar aqui, então, para consultas clínicas... Para abduzidos e outras coisas em geral. Se quiser uma não análise... atendemos só abduzidos, qualquer... É que aqui eu acredito que o pessoal que vai conhecer alguém que tiver afim de tratar, vocês são talvez os únicos especialistas nisso que eu já ouvi falar. Então, consultas clínicas para abduzidos. Tem um monte aqui no chat, já tá cheio de abduzido aqui. Já tá cheio. Mas você também pode contar que tá vendo coisas da sua vida. Se você tem problema com a tua mãe, com o teu tio, tá ótimo. Também claro. Mas é que aí, nesse caso, mas qualquer tio psicanalista... pode ser um arcturiano também. Qualquer abduzido pode... Sim. Quer dizer, qualquer psicanalista pode atender um caso familiar. Eles são mas muito a gente bons. Mas então, a gente atende também a psicanálise, de uma forma geral. Tá, então vamos lá. Consultas clínicas, psicanálises para abduzidos também. Isso também. Tá, então também. Pode falar o número aqui. São Paulo, 11 972 04 6106. Então vamos lá. 011 972 04 6106. Muito bom. Isso, não é? Sim.